casamento se acaba. Porque não houve um princípio que se chamava respeito. E quando não há princípios no casamento, um trai o outro, um não respeita o outro. E o que vai acontecer? Destruição. E esse casamento não vai crescer, não vai ser forte. Na vida material, profissional, a mesma coisa. Se não tiver princípio, se não tiver hora de levantar, se não tiver hora de ter compromisso com o trabalho, não vai automaticamente crescer. Se uma pessoa tem um serviço para fazer às 8 horas, se ele chegar às 10 e ele não tiver princípio, ele não vai ser honrado. Então, tanto na vida sentimental, profissional, espiritual, é a mesma coisa. Se alguém não tiver princípio em orar, jejuar, santificar, se alguém não tiver princípios em buscar a Deus, a mesma coisa, essa pessoa não vai crescer espiritualmente. Por isso que há pessoas que ficam muito tempo e muitas das vezes não mudam, sempre as mesmas pessoas. Talvez já era para estar pregando, já estava para evangelizando, já estava para fazer a obra, mas por não cumprir princípio, nunca sai do lugar. Isso em todas as áreas. Tem pessoas que hoje está com uma família, amanhã está com outro, amanhã está com outro, amanhã está sozinho e não dá certo. Por quê? Porque não guardou princípios, não respeitou, não foi fiel, não fez a parte dele, não fez a parte dela, e por isso o casamento se acabou, a vida sentimental acabou. Samuel, ele cresceu. Samuel, ele foi honrado, porque em tudo ele guardava princípio diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. E eu aprendo aqui alguns princípios que nos levam a crescer, tanto espiritual, profissional, material, familiar, em tudo. E um dos princípios é sempre falar a verdade. Sabe por que muitos casamentos acabam? Sabe por que muitos se quebram a confiança um do outro e já não acredita mais um ao outro? Por causa da mentira. A esposa não fala a verdade para o esposo, e o esposo não fala a verdade para a esposa, e a mentira vai quebrando a confiança um do outro, e de repente aquele casamento que era para ser uma bênção se torna desconfiado. Aí entra o ciúme, aí entra a briga, entra a discussão, entra a contenda. Será mesmo que você estava naquele lugar? Será mesmo que você está falando a verdade? Será que é mesmo dessa maneira que você está dizendo? Por quê? Porque não falou a verdade. A verdade é um princípio que vai construir uma coluna, tanto na vida do homem, sentimental, como espiritual. Há muitas pessoas que mentem, talvez no trabalho, mente outra vez para o patrão. Há pessoas que não falam a verdade, e tudo isso vai se quebrando a confiança. E quando não se tem verdade, não se tem confiança, não se tem crescimento. No lugar de a pessoa crescer, a pessoa vai ficar estacionada. Um dos outros princípios que nós temos que ter para ter um crescimento é ter a capacidade e a humildade de reconhecer como nós erramos.
se chama humildade. Há muitas pessoas que deixam escapar bênção grande da mão dela por não ter a humildade de reconhecer que errou, de reconhecer que falhou, ou de reconhecer que cometeu um erro. Por quê? Porque a falta de humildade de reconhecer não lhe deixa pedir perdão e não lhe deixa perdoar. Uma pessoa, quando ele erra, ele não quer dizer que está errado, porque se ele dizer que está errado, ele tem que pedir perdão, e automaticamente muitos não querem pedir perdão. Por isso é mais fácil jogar a culpa em cima da outra pessoa. É mais fácil jogar a culpa em cima do irmão, em cima da irmã, em cima do esposo, em cima da esposa, em cima de outra pessoa, fazer como Eva, como Adão. Um tentar jogar para o outro, foi por causa dela, foi por causa da serpente, e por causa disso muitos deixam de crescer. Por quê? Porque talvez Deus tinha um propósito grande na vida de alguém, na vida sua, na vida daquela pessoa, na vida daquele outro, e talvez por algo que aconteceu, sabe o que aconteceu? O diabo dividiu vocês, e por o diabo dividir, talvez algo grande que iria chegar, não chega. Por quê? Porque o esposo, a esposa, ou a pessoa não tem a coragem de se humilhar. São princípios. Vai ter momento na vida que todos vão errar. Vai ter momento na vida que você vai errar, eu vou errar, o irmão vai errar, a irmã vai errar, mas bem-aventurado é aquele que tem a capacidade de, quando errar, levantar a mão e dizer: eu errei, me perdoa, eu falhei, me perdoa. Só que hoje muitos não têm essa capacidade, porque hoje muitos querem ser donos da verdade, e muitos hoje, no lugar de assumir o seu erro, ele quer culpar a outra pessoa. Só que Deus trouxe alguém aqui para te dizer através dessa palavra hoje: assuma os seus erros, e você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Feio não é errar, feio é permanecer no erro, mas o Senhor diz: aquele que se humilha, esse vai alcançar misericórdia. O Senhor diz: aquele que encobre a sua iniquidade, ele nunca vai prosperar, mas aquele que confessa, esse alcançará a misericórdia de Deus. A igreja, escute algo, não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é lugar de pessoas certas e de pessoas perfeitas. Aqui é lugar de pessoas enfermas, doentes. Se você fosse perfeito, você não precisava estar aqui. Se você fosse perfeito, você já tinha sido arrebatado, como Enoque, como Elias, talvez. Se você tivesse uma vida íntegra, talvez como aqueles homens teve, separado para Deus. Mas se nós estamos aqui, é porque estamos sujeitos a errar, sujeitos a falhar, sujeitos a fracassar. Só que bem-aventurado é aquele que, quando cai, ele bate a poeira e se levanta novamente. E um dos princípios é reconhecer. Outro princípio que eu aprendo aqui é romper as adversidades. Nem sempre, escute algo, nem sempre haverá tempos bons. Por isso que Eclesiastes já diz que haverá tempo de se abraçar e haverá tempo de estar longe. Assim como tem as 4 estações do tempo: verão, primavera, inverno, outono. Assim vai ser a nossa vida. Vai ter dia que você vai amanhecer bem, alegre, feliz, com fé, com coragem, com isso, com aquilo. Só que vai ter semana que não vai ser assim. Vai ter semana que você vai amanhecer desanimado,
triste, angustiado, sem fé, querendo desistir, querendo abandonar, querendo jogar tudo para cima. Isso faz parte da natureza do homem, escute algo. Isso faz parte da nossa vida. Você nem sempre vai dar 100% bom. Você nem sempre vai dar 100% espiritual. Nunca você vai dar 100% espiritual. Vai ter momento que a luta vai querer te abalar. O problema na casa, o problema no trabalho, o problema na saúde, as dificuldades vão querer te parar. Mas é o momento que você tem que romper as diversidades. Porque além de, primeiro, você tem que lutar contra a sua carne. Depois você vai ter que lutar contra o próprio inimigo. Porque a nossa primeira luta, escute algo, é contra a nossa própria natureza, é contra o próprio eu. Paulo, certa vez, ele diz: o que eu quero fazer, muitas das vezes eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Oh, miserável homem que sou! Aí ele diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória. Graças a Deus que morreu por nós. Por quê? Porque o homem automaticamente ele vai ter que enfrentar todo dia primeiro a sua carne, as suas vontades, os seus desejos. Vai ter momento que a luta vai ser tão grande que no lugar de você orar, sabe o que vai vir na sua mente? Vai tomar um gole para esquecer. Vai ter momento que vai vir isso. Vai ter momento que a prova vai ser tão grande que o inimigo vai dizer: vai cheirar algo para ver se você alivia um pouco. Vai ter momento que o inimigo vai querer lutar contra a sua própria carne. Só que aí é o momento que você tem que ter esta força para você vencer primeiro você mesmo. Porque nem tudo é o inimigo contra a sua vida. Vai ter momento que vai ser a sua própria carne. Por isso que o Senhor diz dessa maneira: aquilo que você alimentar, isso vai ser forte na sua vida. Se você alimentar a sua carne vai ser forte. Se você alimentar o seu espírito vai ser forte. Como diz um dia um homem, segundo a pergunta de um aluno da escola dominical, um novo convertido, disse: eu não sei o que acontece comigo. Eu sinto como duas pessoas lutam dentro de mim. Duas pessoas, como dois animais, lutam dentro de mim. Aí o professor da escola dominical lhe perguntou, ele disse assim: mas qual dos dois você está alimentando? Porque um é a carne, o outro é o espírito. Se você não jejuar, se você não orar, se você não vir para a igreja, se você não buscar a Deus, se você não ler a Bíblia, se você não escutar louvor, se você não dedicar as coisas de Deus, o teu espírito vai começar a ficar fraco. Vai começar a ficar fraco. E quando o teu espírito começar a ficar fraco, a tua carne vai começar a crescer. E quando a tua carne começar a crescer, vai vir o quê? Vai vir desejo do quê? De vícios, fornicação, adultério, embriaguez, laxívia. E tudo que você possa imaginar vai começar a vir dentro de você. Por quê? Por causa da fraqueza da sua carne. Mas agora, se você alimenta o teu espírito, você vai começar a ser forte. Aqui está o nosso irmão Everton. Ele batizou esses dias e eu dei um conselho para ele. Eu falei: você quer ficar forte espiritual? Quer ficar forte espiritual? Se você não estiver trabalhando, não perca culto. Não perca culto.
trabalhar, não importa seu irmão, todos são de Deus, todos são escolhidos de Deus. E se ele está firme, terça, sexta, sábado, domingo, o que vai acontecer? Ele vai chegar na terça e vai ouvir uma palavra, na sexta vai ouvir uma palavra, no sábado vai ouvir outra palavra, no domingo vai ouvir outra palavra. O que vai acontecer? Espiritualmente ele vai ficar forte. Vai ficar forte, porque é o natural. Se você enche das coisas do Espírito, você vai ser cheio do Espírito. Mas agora, se você ficar em casa, não estiver trabalhando, talvez venha uma má amizade. Talvez acontece algo que você entra na internet que não é bom. A hora que você vê, você está fraco espiritualmente. Por isso eu aprendo aqui que para vencer as adversidades, nós temos que estar fortes espiritual. Você já percebeu que quando você está forte espiritual, nada te abala? Você viu que o apóstolo Paulo, o exemplo de vida para nós, o apóstolo Paulo, das coisas daqui, ele não tinha nada, mas você viu como o apóstolo Paulo era forte? O meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Você viu que o apóstolo Paulo lhe disse? Através das suas cartas, o exemplo que ele deixa. E ele chegou a dizer no momento: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, Deus permitiu, porque ele tinha revelações tremendas, um espinho na carne, uma enfermidade. Permitiu um espinho na carne, uma enfermidade. E quando ele foi querer questionar a Deus, orando 3 vezes para Deus tirar aquela enfermidade, Deus falou: a minha graça te basta. Quer dizer, Deus quis dizer que o crente, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Escute algo. Sabe o que é vencer a adversidade? É o momento que você não tiver força, mas você ficar firme. É o momento que você não tiver mais desejo, mas você permanecer. Porque só que você fica firme, só você está de pé, já é um chute na cara de Satanás. Sabe por quê? Porque o maior propósito do diabo não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu trabalho. O maior propósito do diabo, sabe o que é? Contra você, é a tua salvação. O maior propósito que o diabo quer tirar de você é de ser um morador do reino do céu. E quando vem a adversidade e você dá um passo ao costado, quando vem a luta e você para, o diabo vai dar uma gargalhada e vai dizer: consegui tirar o nome dele lá do livro da vida. Uma certa vez os discípulos chegaram alegres, felizes, porque tinha colocado as mãos, os demônios tinham saído, os demônios tinham ido embora, e alegres eles falaram: não se alegrei-vos, se os demônios vos sujeitem, alegrei-vos, se o vosso nome está escrito lá no reino dos céus. É isso que você tem que se alegrar. E para que vem as lutas? Para que vem as provas? Para quê? Para te tirar da presença de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, escute algo. Deus nunca vai tirar as lutas de nós, sabia? Se você for esperar as coisas melhorar para você servir a Deus, você nunca vai servir a Deus, nunca. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai permitir as lutas. Você sabia que quando Israel estava em paz, que tinha vencido as batalhas, Deus sempre permitia um povo ficar de pé lá? Deus sempre permitia ou os filisteus, ou os amalequitas, ou os amonitas. Para quê? Porque quando o povo de Deus começava a sair da presença de Deus, Deus permitia o inimigo entrar na terra deles. Quer dizer, Deus sempre permitia. Por
celestial. Se Deus não permitir luta na nossa vida, se Deus não permitir prova na nossa vida, se Deus não permitir dificuldade na nossa vida, você sabia que pode correr o risco de nós se ensoberbecer? Sabia, se Deus começar a usar, que Ele estava usando Paulo, usar de uma maneira extraordinária, dando visão celestial, Ele podia se ensoberbecer. Só que daí Deus permitiu uma enfermidade, sabe para quê? Para mostrar, eu estou dando visão, mas o poder é meu, a glória é minha, está nas minhas mãos. Então é o momento que essa adversidade vem para Deus mostrar para mim e para você: ó, se não for minhas mãos, se não for eu, tu não é nada. Se não for minha graça, nem amanhã você amanhece. Se não for minha misericórdia, nem acordar você não acorda. Então por isso que muitas vezes Deus permite a adversidade. Para quê? Para nós se lembrar que há um Deus no céu que peleja por nós. Levanta a mão, estou pregando para alguém aqui. Deus te trouxe para te dizer: o segredo é passar essa adversidade. O segredo é suportar essa luta, suportar essa prova, suportar essa dificuldade. Enquanto estivermos aqui, irmão, sempre haverá problema, sempre haverá dificuldade, sempre haverá luta. Mas bem-aventurado é aquele que permanecer. Bem-aventurado é o que o Senhor diz: haverá terremotos, haverá guerra, haverá pai contra filho, filho contra mãe, haverá lutas, o amor se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim, ele vai ser salvo. Vamos ver quem vai permanecer até o fim. Só quem vai, levanta a mão para o céu e dá uma rajada de glória para Ele. Aleluia! Quando eu olho aqui, eu vejo princípios que vai nos fazer crescer a cada dia em todas as áreas. E outro de princípio que eu aprendo aqui, que nós temos que ter na nossa vida, é sempre ser fiel e sempre ser leal naquilo que nós vamos fazer. Aqui eu aprendo que a nossa palavra, ela tem que sempre ser sim, sim, ou ela tem que ser não, não. Quando nós somos fiel, eu trouxe esses dias aqui uma passagem que eu falei de Ruth. Quem está lembrado de Ruth? Levante as mãos. Glória a Deus. Quem sabe quem se tornou Ruth? Ruth se tornou a avó de Jessé. Jessé, pai de Davi. Davi, descendente de Jesus. Por que Deus honrou Ruth? Eu falei no capítulo 1, versículo 16. Quando morreu o marido de Noemi, os filhos de Noemi, a Bíblia vai dizer que a outra nora voltou, mas Ruth falou dessa maneira para Noemi: eu não vou te abandonar. Se eu estava com você nos momentos bons, eu vou estar com você no momento difícil. E ela disse desta maneira: o seu Deus será o meu Deus, a sua nação será a minha nação, a sua casa será a minha casa. Aonde você for, eu vou estar. Onde você dormir, eu vou dormir. A lealdade. Quando alguém é leal ao seu cônjuge, quando alguém é leal ao seu patrão, quando alguém é leal à igreja, quando alguém é leal a Deus, Deus também é leal com ele, Deus também é leal com ele. Aonde não tem fidelidade e aonde não tem lealdade, não existe crescimento e não existe futuro. Há muitas pessoas que não crescem, não são felizes, não são abençoados, porque não são leais. Hoje estamos no culto da família, do casamento. Quantos casamentos que eram estruturados, esposa, esposo, Deus lhe deu filhos maravilhosos. Quantas famílias que eram abençoadas por Deus,
Deus começou a prosperar eles, começou a dar condição para eles, talvez começou a dar-lhe capacidade, lhe dar uma casa boa, um carro bom, lhe deu condição que talvez antes ele nunca teve. Talvez quantas pessoas que veio de uma família sofrida, não tinha nem o que comer em casa. Quantas pessoas que talvez veio lá de baixo, Deus lhe levantou, e quando levantou, Deus lhe abençoou, jogou tudo fora. Tudo fora. Jogou tudo, por quê? Porque não foi leal ao seu cônjuge. Não foi fiel. Jogou tudo fora, sabe por quê? Por uma noite de prazer, por um momento talvez de luta, de prova, de dificuldade. E hoje estão passando lutas terríveis. Pessoas que eram para estar estruturadas, talvez hoje estão assim. Um está no Brasil, outro está no Paraguai, 3 para cá, 2 para cá, tanto para lá, tanto para cá. Por quê? Porque não foram fiéis. Aí vem a luta, aí vem a consequência. Sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe o que o Senhor diz? Irmãos, Paulo diz: eu queria poupá-los do sofrimento da carne que há em uma pessoa que comete um adultério e de uma pessoa que comete uma fornicação. Paulo disse: eu queria vos poupá-lo. Se ele está dizendo que queria poupá-lo, quer dizer, é porque a pessoa vai sofrer na carne, a dor vai sofrer na carne. Muitas vezes um filho sofre, porque a Bíblia diz que por causa do pecado da mãe, do pecado do pai, muitas vezes o primogênito vai sofrer. Já tive experiência, não só uma vez, 3, 4, 5 vezes, de pessoas que eu conheci, que não foram fiéis. Passando um pouco tempo, eles me ligam: pastor, ora para o meu filho, eu estou levando ele para o hospital. Ora, pastor, eu estou internando ele no hospital. Ora, pastor, ele está passando, vai passar por cirurgia, vai passar por isso, vai passar por aquilo. Na carne. Quem está entendendo aqui, levante as suas mãos. Glória a Deus. Muitas das vezes uma pessoa, por não ser leal, por não ser fiel, muitas vezes acaba passando por essas lutas e por essas provas. Outro princípio que eu aprendo aqui, que nós temos que aprender, que nós temos que ser sofredor. Escute, irmão, escute, irmã. Você tem que entender que muitas das vezes, para nós alcançar algum lugar, ou chegar a algum lugar, nós vamos passar por luta e vamos passar por provas. Há pessoas que, quando está no momento bom, ele está abençoando a Deus, ele está levantando a mão e dizendo: Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é grande. Mas só que quando vem uma luta, ele começa a fazer como o povo de Israel. E sabe o que o Senhor disse também na boca de Paulo? Irmãos, não sejais como o povo de Israel, que murmuraram no deserto, e que fez que algum deles não entrasse na terra prometida. Vai existir momento, irmãos, que Deus vai permitir as lutas, as provas, e nós temos que aprender a ser sofredor em tudo, na igreja, na nossa casa, em todo lugar. Sabia que tem pessoas, eu já vi histórias, já vi pessoas, casais que quando as coisas estavam boas, quando tudo estava bem, a pessoa estava com saúde, tinha dinheiro, tinha de condição, os dois estavam de mão dada assim, filho, de mão dada, filho. Aí começou a vir a luta, começou a vir a prova. O esposo já não tinha mais condição, o esposo já não tinha mais dinheiro, o esposo estava passando luta. A esposa lhe abandonou, lhe deixou,
Já teve casos também de mulheres, e quando estava bem, estava com saúde, mas quando caiu na cama, o esposo lhe abandonou e arrumou outro e foi embora com outro. São pessoas que não aprenderam a ser sofredor, porque nós temos que aprender que nós temos uma promessa diante de Deus e diante do homem, tanto espiritual como familiar. Vou primeiro no casamento, quando você foi casar, o juiz olhou para você, olhou para sua esposa e falou assim: tu promete ser fiel a ele, tu promete ser fiel a ela, no momento dos bons e no momento de dificuldade, na doença, na saúde. Tu promete ser fiel quando as coisas estiverem bem, quando não estiver bem. Você levantou a mão e falou: eu prometo ser fiel. Só que a primeira luta que veio, você abandonou. A primeira prova que veio, você abandonou. Você deixou. Ou você deixa, onde está o sofrimento, porque você vai provar que você ama uma pessoa de verdade. E sabe quando é? É quando você cuida. Há uma ilustração de um homem que a sua mulher, ela tinha Alzheimer, já não se lembrava mais, ficou doente, caiu na cama e ficou no hospital. Todo dia esse homem pegava o ônibus, todo dia, e ia visitar a mulher dele. Todo dia, todo dia. Um dia a enfermeira lhe perguntou dessa maneira: mas você está vindo todo dia, ela nem de você não lembra mais, ela nem sabe quem você é. Sabe o que ele disse? Ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem é ela. E se no momento bom ela estava comigo, por que eu não vou estar com ela agora? Isso é ser sofredor, o que? Em todos os momentos. Espiritual é a mesma coisa. Jesus nos disse: irmãos, se a mim me perseguiram, se a mim tentaram me matar, se a mim tentaram me prejudicar, se a mim tentaram contra a minha vida, vão tentar contra a sua vida também. Irmãos, você tem que entender que evangelho não quer dizer viver na bênção. Nós não discutir algo. Eu vou pregar o evangelho para você. O evangelho não é para nós ficar aqui. Se Deus tem promessa de nos prosperar, levanta a mão e dá glória, porque Ele é bom. Se Deus tem promessa de fazer algo grande, levanta a mão e glorifica. Só que não é isso a promessa do evangelho. A promessa do evangelho é: eu vou vos preparar um lugar e voltarei para vos levar. Mas enquanto estiver aqui, resista. Enquanto estiver aqui, aguenta. Por quê? Porque o inimigo vai lutar contra a sua coroa. Por isso que em Apocalipse o Senhor disse para aquela igreja: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa da vida. Quando Ele manda você guardar, é porque o diabo vai lutar de todas as formas para tirar a tua salvação, para tentar impedir. Mas bem-aventurado é aqueles que sofrem por amor de Cristo. Bem-aventurado é aqueles que passam luta por amor de Cristo. Bem-aventurado é aqueles que passam dificuldade por amor de Cristo. Levanta as mãos, Senhor, já estou terminando. Deus está dizendo para alguém aqui: muitas das vezes aqui na terra vamos passar por muitas lutas, por muitas provas, por muita dificuldade. Mas Deus fala: mas fica firme, permaneça firme, porque através de você ficar firme, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar vitória. Quem crê aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Se nós aprendemos isso, nós vamos crescer espiritualmente. E Deus vai cumprir o ministério que Ele tem na sua vida.
Você sabia que assim como na escola são as coisas de Deus na nossa vida? Sabia que as coisas de Deus, ela é uma escada? Os dons de Deus, ela é uma escada, você sabia disso? Os dons de Deus são assim, ó. Ele vai te levantar aqui, passou por uma prova. Quando você passar por outra, ele vai te levantar aqui. Quando você passar por outra, ele vai te levantar ali, e você vai ir. E se a primeira prova que você vir, você não passar, o que era para acontecer aqui, ó, não vai acontecer. Porque você ficou estacionado aqui. Se a primeira dificuldade que vir impedir que você suba aqui, não vai acontecer. Talvez Deus tinha projeto grande sobre a tua vida. Talvez de ser um grande missionário. Talvez de ser uma pessoa que ele ia honrar muito. Só que talvez ele queria te provar. Para quê? Para te aprovar. E você voltou, você desanimou. Talvez você não passou pelo teste. Por quê? Porque não quis sofrer pelo amor à sua alma. Paulo um dia ele diz que ele carregava nas suas costas as marcas de Cristo. Ele diz: desde agora ninguém inquiete, porque eu carrego em minhas costas a marca de Cristo. Sabe que a marca de Cristo é as lutas pelo Evangelho. Muitas vezes por amor à obra você vai passar por muitas coisas. Perseguições, calúnias, mentiras, levantes, problemas, dificuldades, todo tipo de situações você vai passar. Só que muitos falam: não, eu não quero passar, vou ficar quietinho, sentado, é mais fácil, é. Só que talvez você está perdendo aquilo que Deus tinha para você. Por quê? Porque bem-aventurado aqueles que Jesus disse sofrem. Uma das bem-aventuranças do capítulo 5, sabe o que ele diz? Bem-aventurado se por mim, por meu evangelho, pela minha obra, tu for perseguido. Bem-aventurado se tu for caluniado. Bem-aventurado se mentirem contra vós. Bem-aventurado se levantarem contra vocês. Por quê? Porque grande será o teu galardão no reino do céu. Irmão, se o diabo está incomodado com você, é porque Deus tem algo grande para você. Que pecado que Jesus tinha? Se Jesus falou: se até eu chamaram que eu expulso demônio por Beelzebu, o que não vão falar de vocês? Se até eu inventaram que eu estou expulsando demônio por demônio, o que ele e o diabo não vai fazer para prejudicar vocês? Só que bem-aventurados são aqueles que permanecem fiel até o fim. Vamos ver quem vai permanecer fiel aqui. Levante as mãos para o céu e diga glória a Deus. Se nós aprendemos a sofrer, nós vamos crescer. Sabe qual é o outro? Irrepreensível. E já termino aqui. Sabe o que é ser irrepreensível? É nós procurar em todas as áreas dar um bom testemunho. Você sabia que o nome, ele vale mais do que o ouro e mais do que a prata? Você sabia que o nome tem muito poder sobre a vida de uma pessoa? Sabia que é muito importante você cuidar do seu nome, do seu caráter, de tudo isso? Porque o seu nome vale muito mais do que isso. Hoje, por que o evangelho hoje é escandalizado? Porque todos os crentes são maus? Todos os crentes são sem vergonha? Todos os pastores fazem coisa errada? Não. Hoje o evangelho é escandalizado por causa de pessoas que não foram irrepreensíveis. Hoje o mais difícil de você ganhar dentro da igreja, sabe o que é? A confiança das pessoas. Depende da cidade que nós chegamos, para abrir uma igreja, para abrir um lugar,
As pessoas ficam tudo assim em você, ó. Você chega e as pessoas já ficam tudo assim, ó, olhando na ponta da cabeça, olhando para onde você está olhando tudo, para quê? Por causa do quê? Por causa do testemunho. Sabe o que é na mente das pessoas? Será que esse pastor é que nem aquele outro que passou por aqui? Será que esse é que nem aquele lá? Esse aqui é que nem aquele lá? Será que esse é assim? Então, se nós formos irrepreensíveis, se nós tiver bom testemunho, isso vai fazer nós crescer espiritualmente. Por muitos não serem irrepreensíveis, por muitos não terem bom testemunho, hoje muitas vezes o nome de Jesus tem sido escandalizado. E muitas vezes até falado mal. Por quê? Porque não deu o testemunho que deveria dar. Mas eu profetizo hoje aqui sobre esta igreja, que Deus vai levantar pessoas irrepreensíveis aqui. Pessoas que vai olhar para você e vai ver em você um bom testemunho, vai ver em você respeito, vai ver em você caráter, vai ver em você algo diferente. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem crê aqui, levante as mãos para o céu e diga a glória a Deus. É isso que Deus quer de nós nesses últimos tempos. Isso vai te fazer crescer. Isso vai fazer as pessoas ter confiança em você. Lá no seu trabalho, onde você for, as pessoas vão olhar para você e vão ter confiança. Por quê? Porque você está se tornando irrepreensível. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Responsável. Tem muitas coisas que nos fazem crescer. Responsável. Se nós formos responsáveis, Deus também vai ser responsável conosco. E as pessoas também vão ser responsáveis conosco. Hoje a falta de responsabilidade tem feito muitos fracassar. A falta de responsabilidade tem feito muito perecer, por não ter responsabilidade com as coisas. Levante as suas mãos e feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Samuel cresceu diante de Deus e diante dos homens, em responsabilidade, irrepreensível, em todas as áreas. E Deus lhe honrou muito. Levante as suas mãos.